Olá para quem nos ouve. Que excelente momento para iniciarmos mais uma exploração. A nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é mergulhar de cabeça em uma obra incrivelmente provocativa. Sim, muito provocativa. Exato. É um livro que foi publicado no final de 2025. Trata-se do livro Independente, País Rio de Janeiro, do autor Natanael C. Souza. E o cenário que vamos explorar hoje é um verdadeiro exercício de imaginação radical. Uma construção de mundo bem complexa, né? Isso. A premissa é basicamente o seguinte: e se o estado do Rio de Janeiro se separasse do Brasil para se tornar uma nação totalmente independente, operando como um estado hub global? É um prazer estar aqui para esta discussão, mas acho que precisamos fazer isso antes de avançarmos um milímetro sequer na narrativa. É fundamental estabelecer um contexto muito claro para quem acompanha a nossa análise hoje. Claro, o aviso de isenção. Muito importante. Exatamente. O tema de uma separação territorial, a criação de um novo país a partir de um Estado que já existe, é por natureza um assunto que desperta paixões, medos, debates políticos muito intensos. Com certeza. Por isso, queremos deixar absolutamente cristalino que a intenção do nosso mergulho nesse material hoje é puramente dissecativa e imparcial. Nós não estamos aqui para endossar, promover ou criticar movimentos separatistas. Nem qualquer ideologia política de direita ou de esquerda. Perfeito, não estamos tomando partido, o nosso objetivo é exclusivamente examinar as ideias da obra, entender a mecânica especulativa desse novo país fictício e, claro, analisar as críticas estruturais que o autor faz aos modelos de governança atuais. É uma análise estritamente focada no laboratório literário, né? E sociológico, proposto nas páginas do livro. É bem por aí. É como olhar para um simulador de políticas públicas, só que em formato de ficção. E a premissa parte de uma ferida histórica muito específica e muito real, diga-se de passagem. Como uma região lida com o peso colossal de ser uma ex-capital. É uma transição difícil. Sim, porque na visão construída pelo Souza, o território ali é vítima de uma, ele chama de decapitação burocrática, que ocorreu desde a mudança da capital federal lá em 1960. O centro de poder foi embora, mas a máquina pública pesada continuou lá. Exato, as fundações antigas e os vícios administrativos ficaram para trás. E esse novo país fictício tenta transformar o que costuma ser chamado de maldição do petróleo em um motor de prosperidade. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Qual é exatamente o diagnóstico da crise que leva a essa ruptura imaginária tão drástica? Porque, sabe, as coisas não desmoronam da noite para o dia. É, não mesmo. O ponto de partida da narrativa é um diagnóstico bem impiedoso de uma decadência estrutural. A tese central aqui é que a região sofre de dois males crônicos, exaustivos e simultâneos. Ah, certo. Dois males. O primeiro é o que ele chama de economia engessada. E não estamos falando apenas daquele excesso tradicional de burocracia que todo mundo conhece. É uma dependência quase viciosa dos ganhos com a exploração de petróleo. Os famosos royalties. Exatamente. A dinâmica ilustrada é brutal. Quando o preço do barril no mercado internacional sobe, a máquina estatal incha. Eles contratam mais, gastam mais. E quando o preço cai? O sistema entra em colapso fiscal instantâneo, tornando-se incapaz de pagar até mesmo os serviços mais básicos, tipo hospitais e escolas. Vira um ciclo de altos e baixos insustentável. E o segundo mal é a chamada guerra velada. E essa guerra velada seria o conflito armado constante nas ruas, aquele cenário que a gente costuma ver nos noticiários. É mais profundo do que isso. É a institucionalização de um poder paralelo. Um poder formado por milícias e facções criminosas supercomplexas. A narrativa defende que a união dessa inércia governamental absoluta com a violência sistêmica. A união dessas duas coisas ruins. Sim, isso criou uma situação de tutela. O cidadão comum, nesse cenário pré-ruptura, é essencialmente um refém. Ele fica espremido entre um Estado inoperante e o crime organizado, que, no fim das contas, cobra suas próprias taxas e dita suas próprias leis. Um sufoco total. E é fascinante notar como a fundação desse novo país não acontece por um decreto, sabe? Não é assinado num gabinete com ar-condicionado por políticos de terno. Não, começa nas ruas. Começa nas ruas. É o chamado Grito da Guanabara.
Mas há um ponto que me deixa muito curioso sobre a construção do autor. Como ele justifica que grupos sociais tão diferentes se unam? É uma ótima pergunta. Porque as manifestações, como estão descritas lá, começam nas áreas ricas, em Copacabana. São profissionais liberais exigindo menos impostos e o fim daquela transferência de riquezas para a capital federal. O chamado dinheiro que vai e não volta. Isso, mas a revolução só engrena de verdade quando chega à Baixada Fluminense, em lugares como Duque de Caxias, Nova Iguaçu. E lá a exigência não é por imposto, é por sobrevivência. Saneamento básico, fim da violência. É realmente plausível, mesmo na ficção, que a elite e a periferia marchem juntas assim? O que é fascinante aqui é exatamente essa costura pragmática que o autor faz. Porque, veja bem, raramente observamos na teoria política do mundo real a união tão orgânica de demandas econômicas, liberais clássicas, Como a desburocratização. isso, eficiência fiscal, junto com demandas sociais históricas muito profundas. O Grito da Guanabara se torna um movimento de ruptura irreversível na história do livro, justamente porque a exaustão atinge um ponto de ebulição comum. Todo mundo cansou ao mesmo tempo. Exato. O autor constrói um cenário onde a elite, sufocada pelos impostos, e a periferia abandonada percebem que ambas são vítimas da mesma centralização ineficiente. E do mesmo dreno de recursos. A dor da estagnação se torna maior do que as diferenças de classe, então. A independência, neste cenário construído, deixa de ser um sonho romântico de intelectuais, sabe? E passa a ser a única ferramenta de sobrevivência institucional que resta para todo mundo. Entendi. Isso nos leva à espinha dorsal desse novo país. Porque, depois que a poeira das manifestações abaixa, eles precisam criar regras, certo? Alguém tem que governar. E o autor introduz um conceito que chega a ser fisicamente desconfortável de ler, que é a ponte aérea da injustiça. É um termo muito forte. Muito forte. E ele usa essa metáfora não para falar de voos entre diferentes estados, como Rio e São Paulo, mas para descrever uma ponte aérea invisível que liga a riqueza e o glamour das áreas nobres diretamente à periferia marginalizada. Exportando miséria, recolhendo mão de obra barata. E isolando os bairros ricos das comunidades carentes, como o novo governo fictício lida com essa herança pesada de desigualdade. Bom, para curar essa fratura colossal, o cenário desenha um novo pacto fundacional. E é uma ruptura muito drástica com o passado. A nova Constituição do país, Rio de Janeiro, não começa com aquelas declarações amplas e vagas sobre liberdade e direitos. Aquelas que muitas vezes não saem do papel, né? Exato. O artigo 1º estabelece a inclusão como princípio inegociável. Princípio inegociável. Sim, em termos práticos, isso significa que o novo Estado já nasce legalmente impedido de criar qualquer política pública ou aprovar qualquer orçamento que beneficie o centro expandido em detrimento da periferia. Caramba. O país nasce operando como um mecanismo jurídico de reparação contínua. Mas espere, nós sabemos que o papel aceita tudo. Como eles garantem que isso aconteça na prática? Quer dizer, como impedir que o dinheiro de novo acabe financiando apenas melhorias nas áreas turísticas ou nos bairros de classe alta? Aí é que entra a engenharia financeira do livro, através de uma regra chamada Cláusula do Investimento Obrigatório, ou CIO. CIO. Este é o mecanismo prático crucial de toda a narrativa. A regra obriga que exatos 40% de todas as receitas provenientes dos lucros do petróleo e dos rendimentos estatais sejam carimbados. Carimbados para onde? Destinados exclusivamente para os municípios de baixa renda e as antigas periferias. 40%? E não é para gastos aleatórios ou genéricos. O uso é totalmente restrito a saneamento básico universal, infraestrutura de transporte de massa e educação de qualidade com padrão internacional. Ou seja, o dinheiro das commodities passa a irrigar as veias das regiões mais pobres, por força da Constituição. Sem chance de desvio para outras áreas. 40% é uma fatia gigantesca de um orçamento nacional. E tem outro detalhe que me chamou muita atenção lendo essa parte. O livro descreve uma reestruturação do poder legislativo para blindar esse dinheiro todo. Eles criam o Senado da Unificação. Uma sacada interessante do autor. Sim, porque, pelo que entendi, em vez da representação ser baseada apenas na densidade populacional da antiga capital, as regiões da Baixada, o norte rico em petróleo e a região serrana ganham poder de veto. É isso mesmo?
Exatamente isso. É uma descentralização radical do poder de decisão. É quase como uma engenharia eleitoral reversa projetada para proteger os mais vulneráveis. Como assim? Grandes projetos de infraestrutura ou grandes mudanças nas leis só avançam se essas regiões marginalizadas concordarem. Na prática, o sistema desenhado coloca as chaves do cofre e as chaves do futuro da nova nação nas mãos das vozes que antes eram completamente ignoradas. Ok, então temos esse novo pacto social bem robusto e muito dinheiro garantido indo para as periferias. Mas para esse cofre ter dinheiro de fato, a máquina estatal que eles herdaram precisa funcionar e dar lucro. E esse é o grande desafio. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como o novo governo lida com a burocracia colossal que ficou para trás? Porque, veja, um Estado hub global, na visão da obra, precisa ser tão ágil e implacável quanto Singapura ou Dubai na atração de negócios, certo? Precisamente. A máquina herdada no cenário do livro era perita em administrar um passado de papelada, carimbos infinitos e filas. Então, a solução proposta pelo autor é o que ele chama de regra do zero burocrático. Regra do zero burocrático? Soa até utópico. O governo institui uma plataforma digital única, um guichê único digital. Eles simplesmente abolem o uso do papel na administração pública. O tempo médio para um cidadão abrir uma empresa, por exemplo, cai vertiginosamente. Cair de quanto para quanto? De 120 dias, em média, para meras 72 horas. Nossa, mas e os milhares de servidores públicos que construíram carreiras inteiras nesse antigo sistema analógico? Você não pode simplesmente demitir todo mundo no dia seguinte à independência. Isso causaria um colapso humanitário e econômico. E o autor prevê esse gargalo, não deixa isso solto. Para lidar com essa massa de servidores herdados, o novo governo implementa um ambicioso programa de aposentadoria incentivada, o PAI. Pai, A ideia é enxugar a velha máquina pública de uma forma humanizada. Eles pagam prêmios para quem deseja sair e trocam gradativamente o velho funcionalismo por um modelo estritamente meritocrático, muito enxuto e totalmente treinado para o ambiente digital. entendi. E essa agilidade tecnológica vem acompanhada de uma ruptura econômica total, né? Porque eles criam uma nova moeda, o Guanabara, A sigla é GNB. o GNB. Uma moeda desenhada para ser forte e gerida por um banco central independente e transparente. E dão adeus àquele emaranhado enlouquecedor de impostos. Fim da complicação tributária. Tício faz a transição para um imposto único sobre o consumo. Um modelo de IVA bem simplificado que elimina todas as antigas disputas fiscais internas. Mas o que mais me fascinou nessa sessão fiscal foi a gestão da riqueza natural. O autor traz a ideia de um fundo soberano do petróleo. Inspirado na vida real. Sim, é como se o novo país ganhasse na loteria bilionária do petróleo. Mas em vez de gastar tudo em uma grande festa hoje para ganhar popularidade política, eles criam uma poupança intocável, investida no exterior, pagando dividendos para as próximas gerações. É uma inspiração direta na Noruega, não é? É a tradição exata do modelo norueguês para os trópicos. A regra de ouro estabelecida no livro é que apenas a renda sustentável, O que seria essa renda sustentável? apenas uma pequena fração dos rendimentos desses investimentos internacionais pode ser usada no orçamento do dia a dia do país. Todo o montante principal, o capital grosso mesmo, é guardado para garantir o futuro e para financiar de forma perene aquela cláusula de investimento obrigatório nas periferias. Aqueles 40% que falamos antes. Isso. A maldição do petróleo é domada porque o governo simplesmente perde o poder de usar esse dinheiro de forma irresponsável a curto prazo. É blindado pela lei. Genial. E o resultado disso tudo é descrito no livro com um entusiasmo muito palpável. Porque com as contas em ordem, impostos simples e infraestrutura melhorando, o capital internacional inunda o território. Vira um imã de investimentos. Nasce o que a narrativa batiza de Hollywood carioca. O país cria incentivos fiscais massivos para a produção audiovisual. Estúdios do mundo inteiro montam base lá. A beleza natural ajuda muito. A beleza natural combinada com segurança jurídica, né? Isso transforma o estado num polo de cinema e de turismo de altíssimo luxo. A própria paisagem se torna uma indústria de exportação inesgotável. Contudo, precisamos analisar o calcanhar de Aquiles de toda essa utopia econômica. Tem sempre um gargalo.
Todo esse capital global, os estúdios de cinema, a prosperidade, tudo isso desmoronaria como castelo de cartas se a questão fundamental do território não fosse resolvida: A violência. a violência. O diagnóstico estrutural na obra é de que o modelo puramente militarizado falhou de forma catastrófica no combate à guerra velada nas comunidades e tornou-se financeiramente e humanamente insustentável. E é aqui que eu preciso fazer o papel de advogado do diabo na nossa análise de hoje. Porque a solução do livro me deixou perplexo. A obra descreve a abolição completa da polícia militar. Fim. Acabou. Uma mudança radical. No lugar dela, nasce a Força de Ordem Cidadã, a FOC, uma força inteiramente civil e desmilitarizada, cujo foco é inteligência e pacificação. Mas espera aí, abolir a força militar completamente. E um território com um histórico de facções fortemente armadas e controle paramilitar. Soa perigoso à primeira vista. Soa como uma receita garantida para o caos absoluto. Como o autor justifica que uma força civil, que não entra atirando nas operações, conseguiria desmantelar cartéis que possuem armamento de guerra? Essa é, sem dúvida, a proposta mais audaciosa do livro. E a sua dúvida é o ponto central do debate de segurança da obra. O autor não ignora o poder de fogo das facções. Ele simplesmente muda o campo de batalha. Muda como? A justificativa no cenário fictício é que o Estado abandona a tática do confronto armado direto nos morros e vielas. Aquela tática que historicamente gerava baixas civis e não resolvia o problema estrutural. Certo. E passa a focar na asfixia financeira implacável do crime. A força de rua da FOC torna-se focada em construir confiança com o morador, para que o policial volte a ser visto como um guardião e não como uma força de ocupação inimiga. Mas a verdadeira guerra acontece nos bastidores, então. Asfixia financeira. Eles trocam o fuzil pelo computador. Exatamente. O livro introduz um Ministério da Segurança Soberana focado inteiramente em inteligência e criam a AIFS, a Agência de Inteligência Financeira Soberana. O alvo deixa de ser o jovem vendendo drogas no varejo da esquina e passa a ser o crime de colarinho branco. Vão atrás do dinheiro grosso. Os laranjas, as redes de lavagem de dinheiro, o financiamento estrutural das milícias. Em vez de apreender carregamentos e fazer grandes operações pirotécnicas, o Estado rastreia o dinheiro. Confisca contas bancárias, apreende mansões de fachada, bloqueia o acesso dos criminosos ao sistema financeiro global. Ah, agora a engenharia faz muito mais sentido. É uma abordagem que entende o crime organizado não como o exército inimigo clássico, mas como uma corporação ilegal. E qualquer corporação, por mais violenta que seja, entra em colapso rápido se o seu fluxo de caixa for cortado a zero. Os chefes do crime perdem a capacidade de pagar os seus soldados e comprar armas pesadas sem dinheiro circulando no sistema. É um ataque direto à raiz do problema. Mas, ainda resta a questão da soberania nacional. Porque se a Polícia Civil cuida das ruas e a inteligência cuida do dinheiro sujo, quem defende as fronteiras físicas desse novo país tão rico? Quem protege as valiosas plataformas de petróleo em alto mar de ameaças externas? Para essa função específica, e muito bem delimitada, a obra prevê a criação da Guarda Nacional Fluminense, a GNF. E sim, esta tem caráter militar. Ah, então existe uma força militar. Sim, mas ela é descrita como uma força muito pequena, altamente enxuta e extremamente tecnológica. A missão dela é constitucionalmente proibida de envolver policiamento urbano. Eles não sobem o morro? De jeito nenhum. O foco é 100% voltado para fora, proteger os grandes portos soberanos, garantir a integridade das fronteiras e defender as plataformas do pré-sal no Oceano Atlântico. Entendi. E se conectarmos isso a um panorama maior, percebemos que eles estão se protegendo e organizando a casa. Mas, ao mesmo tempo, precisam comercializar com os vizinhos. Afinal, eles não podem simplesmente construir um muro ao redor do território e ignorar o resto da América do Sul. De forma alguma. O autor desenha o cenário geopolítico dominado pelo pragmatismo extremo. A fragmentação territorial no livro leva à formação do que ele batiza de Triângulo de Ouro. O que seria esse triângulo? Uma aliança estratégica, quase como uma zona de livre comércio europeia, mas local. Esse bloco une o novo país Rio de Janeiro a outras nações que também teriam se tornado soberanas, como o país São Paulo, que figura como uma potência industrial e tecnológica,
E o terceiro vértice? O país Minas Gerais, que atua como provedor indispensável de minérios e energia, e o rio atua como a grande porta de entrada e saída marítima e logística de todo esse ecossistema. Eles formam um bloco comercial? Sim, eles criam a Organização dos Países Soberanos, a OPS, com o único foco garantir o livre comércio, um fluxo de turismo e bens sem barreiras alfandegárias atrasadas e, claro, a manutenção da paz na região. Sem blocos ideológicos pesados, apenas negócios e estabilidade. Mas, mesmo com essa aliança continental forte, a sensação que o livro passa é de que o novo país vira as costas para a burocracia do interior do continente e abraça totalmente a sua vocação histórica, que é o oceano. É a virada para que o autor chama de O Novo Caribe, e é visualmente uma das partes mais bonitas da obra. Sim, a exploração da chamada economia azul representa o ápice da gestão eficiente do novo governo. Sabe aquele excesso de órgãos ambientais e portuários conflitantes do passado? Isso é condensado na Autoridade Única do Mar, a AUM. AUM. E com isso o licenciamento fica mais rápido. Muito. Processos para projetos de sustentabilidade no oceano caem de anos de espera para algumas semanas. E o país deixa claro que não quer aquele turismo de massa que degrada o ambiente. Ele fomenta um ecoturismo de luxo estritamente regulado. E a inovação marinha descrita na narrativa parece até saído de um roteiro de ficção científica, sabe? Mas é totalmente baseado em tecnologias que já começam a existir hoje no mundo real. Tem base na realidade. Sim. Por exemplo, os pescadores de pequenas vilas não são deixados para trás na transição. Eles recebem apoio de biólogos, ganham certificações internacionais de sustentabilidade e se transformam em empresários soberanos que exportam pescados com selo premium para a Europa e Ásia. O texto também fala sobre investimentos pesados em biotecnologia marinha, caçando novos fármacos nas profundezas e fazendas verticais de aquicultura. Mas de todos os feitos descritos na obra, o símbolo máximo de que essa nação deu certo, a prova cabal da eficiência das novas leis, é um símbolo visual, não é? O autor descreve a despoluição e a limpeza absoluta e transparente da Baía de Guanabara. O mar recuperado torna-se um monumento físico da nova era. É a coroação do projeto. E caminhando para a nossa síntese dessa análise toda, podemos observar que o livro oferece o que chamaríamos de um mapa da solução metafórico. O grande aprendizado. A obra do Nathanael Souza utiliza o drama de uma ruptura geopolítica e a fundação de um novo país apenas como um veículo literário. O verdadeiro objetivo é provar uma tese profunda sobre a natureza da governança. Qual tese? A ideia de que a união inquebrável entre uma disciplina fiscal implacável, traduzida na eliminação impiedosa da burocracia, e uma justiça social blindada por lei. Como a obrigação da CIO de investir nas periferias. Exato. Que essa combinação é a única configuração capaz de tirar uma região do ciclo crônico de crises. É um recado poderoso que usa o verniz da ficção para falar de problemas extremamente reais. E para quem nos ouve agora, seja alguém que atua na gestão pública, ou alguém estruturando uma startup, ou até mesmo quem lidera uma associação de bairro, a lição central vai muito além da fantasia separatista. Sim, aplica-se a várias escalas. O princípio dissecado aqui é universal. Sistemas complexos demais tendem a proteger o status quo e asfixiar o progresso. Cortar a burocracia que age como um parasita não é apenas sobre gastar menos, é sobre liberar energia humana e recursos para resolver os problemas reais, os problemas que estão sangrando a base da sociedade. Precisamente. A agilidade institucional no contexto que analisamos hoje não é tratada apenas como um jargão corporativo ou uma conveniência para o mercado. Ela é levada à categoria de ferramenta de justiça social. É uma visão bem diferente. Quando um Estado ou qualquer organização perde menos tempo e capital apenas mantendo as próprias engrenagens funcionando, ele finalmente ganha tração para investir no bem-estar coletivo. A grande crítica do autor é que a complexidade administrativa é frequentemente o grande escudo atrás do qual a desigualdade se esconde, se reproduz e prospera sem ser perturbada. Então, o que tudo isso significa para nós, no mundo real? Isso levanta uma questão fascinante, uma provocação final para deixarmos ecoando na mente de quem acompanhou esta exploração com a gente hoje. E qual seria? Pensemos no seguinte: se a verdadeira vocação de uma região inteira, como a inegável potência cultural e marítima descrita na obra,
pode ser sufocada por décadas sob a sombra de um sistema engessado e distante. Até que ponto a descentralização drástica de poder se torna a única rota viável para destravar o futuro? Uma excelente pergunta. E expandindo essa lente para o mapa global, quantas outras cidades, províncias ou regiões ao redor do nosso mundo hoje poderiam estar neste exato momento escondendo um potencial revolucionário, apenas esperando que o seu próprio choque de zero burocracia permita que elas finalmente decolem? É uma provocação essencial para os nossos tempos. Questionar a eficácia e a arquitetura das estruturas que nos habituamos a considerar imutáveis é, invariavelmente, o primeiro e mais importante passo para imaginar soluções autênticas. O exercício da imaginação política é vital para a evolução. Sem dúvida alguma. E é com essa imensa reflexão sobre o peso dos sistemas e o poder da inovação estrutural que encerramos o nosso mergulho de hoje. Continuem observando criticamente o status quo ao redor, questionando as burocracias do dia a dia e imaginando como as engrenagens que nos cercam poderiam ser redesenhadas para servir de forma mais ágil e justa às pessoas. Muito obrigado pela companhia valiosa nesta jornada por ideias tão radicais e até a próxima exploração.